Santa Catarina, tranquilidade, tranquilidade. Olha, trazer para você aqui que está acompanhando hoje esse dia especial da nossa NDTV em toda Santa Catarina, a programação também da nossa Record, porque você viu que o Jornal da Record agora começa mais cedo. E nós temos então os nossos novos horários, 7h45, assim que termina o ND Notícias, vem o Jornal da Record. E na sequência você fica com a programação de entretenimento com as novelas Topíssima, às 8h30, O Rico e Lázaro, 1 hora depois, 9h30 da noite. Minhas amigas e meus amigos, muito obrigado pela sua companhia. O Cidade Alerta Santa Catarina volta amanhã, às 5h45. A todos, uma excelente noite de terça-feira. A RIC TV mudou. Agora nós somos NDTV. Mas por que mudar? Porque em todos esses anos, enquanto você nos assistia, a gente também assistia você. E fomos descobrindo diariamente o que você realmente espera de um canal de televisão aqui, em Santa Catarina. Envolvimento com a comunidade, notícias da sua região, do seu bairro, da sua rua. Uma TV com credibilidade, presente na sua vida de verdade. Por isso, para deixar esse compromisso ainda mais claro, mudamos, ficamos ainda mais do seu jeito. Uma TV leve, divertida, otimista, corajosa, inovadora, mas acima de tudo, que estará sempre do seu lado. Por isso, está no ar a NDTV, noite e dia com você. E aí, vamos mudar juntos? Transformação. A nova identidade do Grupo ND foi apresentada ontem à noite durante um evento na Fiesc. Uma mudança para deixar a nossa comunicação ainda mais próxima dos catarinenses. E esse é o ND Notícias, que apesar dos avanços no tratamento da AIDS, ela continua matando. Veja os outros destaques da edição de hoje, aqui, agora, no ND Notícias. Mais de R$1 bilhão é o valor gasto pelo governo do estado em contratos de obras para a Ponte Hercílio Luz. Um dos indiciados foi o ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Deputados e senadores criam frente parlamentar mista em defesa da prisão em segunda instância. E você vai ver por que, pelo 5º ano consecutivo, a Lagoa do Peri, em Florianópolis, recebeu a bandeira azul. Essas e outras notícias você acompanha em 30 segundos. Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha. O ND Notícias já está no ar e a nova identidade do Grupo ND foi apresentada ontem à noite durante um evento aqui na capital. O encontro reuniu cerca de 300 pessoas, entre autoridades, lideranças empresariais e políticas, além de agências de propaganda e também clientes. Um dia que foi marcado pela maior transformação do Grupo RIC ao longo dos 32 anos de sua história como veículo de mídia regional. O anúncio partiu do presidente executivo do Grupo Catarinense em noite de festa para cerca de 300 convidados. Tem uma mudança tão profunda que nem o nosso nome poderia permanecer o mesmo. Por isso, é com muita alegria que a partir desse momento passamos a ser o Grupo ND. Uma decisão ousada que exigiu 14 meses de planejamento após pesquisa aprofundada do perfil do telespectador catarinense. Uma TV leve, divertida, otimista, corajosa, inovadora, mas acima de tudo, que estará sempre do seu lado. Por isso, está no ar a NDTV, noite e dia com você. A logomarca do Grupo RIC, que todos já conhecem, deu então espaço à nova identidade da emissora catarinense, com novas cores e um conceito inovador de comunicação em todas as plataformas, agora do Grupo ND. Mudar a marca é um momento de renovação. Mudar a filosofia, jamais. O que vale não é a marca, vale a filosofia, a ética e a moral. A mudança no nome não atinge o Paraná. Em cada um dos 2 estados haverá nova gestão, com independência e autonomia. O objetivo é dar total atenção e foco ao conteúdo regional. Foi um ato de coragem e um ato, sobretudo, de prover
a Santa Catarina o que tem de melhor de informação. E nós do Grupo RIC, no Paraná, desejamos muita sorte e com certeza muito sucesso. Uma noite de surpresas e de festa, conduzida pelo apresentador do Domingo Espetacular, o jornalista Eduardo Ribeiro, e a atriz da Record TV, Beth Goulart. Um grupo de 32 anos reinventar sua própria identidade em 14 meses é de uma ousadia e de uma coragem que deve ser aplaudida por todos os catarinenses. É uma ousadia muito grande você mudar uma coisa que é boa, que dá certo. Significa que você acha e sabe que pode sempre melhorar. A novidade também foi recebida com empolgação por autoridades empresariais, políticas e parceiros do grupo. Eu gostei muito, achei a marca, a proposta, a mensagem muito boa, muito positiva, muito leve, muito agradável, né? Olha, parabéns, estou torcendo aí, tenho certeza que vai dar certo. É muito bacana ver um grupo tão legal, tão catarinense, tão regional, como é a RIC e agora a ND, né? Se transformando uma empresa que atende os catarinenses e que faz uma marca tão bonita, tem muito a ver com tudo que a gente faz aqui em Santa Catarina. A mudança da logo e do conceito certamente vai ser muito bem vista e muito bem aceita pelos catarinenses, e não só pelo catarinense, mas também por todas as nossas emissoras que acabam representando também aqui a NDTV. E se você gosta de crescer e se emociona com o novo, não desgruda da tela da NDTV. A televisão tem que ser cada vez mais leve, cada vez mais entretenimento, cada vez mais as alegrias das pessoas e não os problemas e os estresse das pessoas, né? Então é essa, vamos dizer, transformação que nós queremos fazer com todos os colaboradores, com todos os programas, para que a sociedade possa usufruir cada vez mais daquilo que o Grupo ND tem a oferecer. Que maravilha, que momento, Paulo Alceu. Uma ótima noite para você. Para você também, Ildiane. Que bom que a Ildiane está aqui. Seja bem-vinda a essa nova mudança que está por aí, essa transformação. E o termo que mais foi usado, né, Ildiane? Ousadia. E cada vez mais perto do nosso catarinense, do nosso telespectador. Isso é importante. Isso que é fundamental, é verdade. Isso é importante e fundamental. E daí, o que a gente faria daqui por diante? O que a gente tem para fazer é o seguinte: a gente muda, a gente se transforma, por quê? Porque somos seres mutáveis, nos desafiamos e assim a vida segue. Depois de 32 anos dedicados à comunicação, nada mais coerente do que inovar, avançar em novos tempos, em tempos de tecnologia, de vibração jovens. Nos últimos 20 anos, o mundo mudou. O mundo mudou e, olha, eu vou, usando o termo ousadia, eu vou dizer o seguinte: eu acho que mudou muito mais do que todo o século passado. Foi uma mudança radical nesses últimos 20 dias. Estamos diante de uma nova década, 2020 até 2030. Vamos nos permitir, sem fugir do novo, sem ficar atolado no passado e muito menos acomodado no presente. Foi assim que o Grupo RIC Santa Catarina passou a se chamar Grupo ND de Santa Catarina. E como disse a Ildiane, se dedicando ainda mais para o nosso estado. E essa transformação desafiadora e ousada se deve a um nível de exigência, sabem de quem? De vocês. De vocês que sempre estão atentos e de espírito crítico, nos acessando, nos conectando, nos curtindo, nos exigindo. Nós mudamos, estamos mudando, estamos convidando vocês para mudar junto conosco. Sejam bem-vindos ao ND Notícias. Muito bem. Bom, entrou em vigor hoje em Chapecó a Lei Municipal da Liberdade Econômica. Ela segue a mesma linha da lei já sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro deste ano. O repórter Diego Antunes tem as informações, por isso a gente vai ao vivo até lá. Diego, uma ótima noite para você. Essa lei vai acabar beneficiando a cidade?
Exatamente. Uma ótima noite a você, Ildiane. Primeiro, boas-vindas também da equipe da ND Oeste. Olha só, essa lei ela busca simplificar ainda mais o trabalho de empresários, empreendedores que queiram apostar aqui no município, abrir empresas no município. Então foi criada a o chamado enquadramento empresarial simplificado, que estabelece critérios menos morosos, menos demorados para que as pessoas possam iniciar as atividades. Um dos exemplos que foi repassado, inclusive, pelo prefeito Luciano Boligon hoje na apresentação dessa lei é o alvará condicionado, ou seja, uma pessoa ela aluga um determinado imóvel para a abertura de uma empresa e nesse imóvel consta uma rampa de acesso para cadeirantes que não está totalmente de acordo com a lei de acessibilidade. Esse empresário vai poder iniciar as atividades, angariar recursos, fazer girar o dinheiro para daí, num prazo de 6 meses, colocar tudo em ordem de acordo com a acessibilidade e solicitar, então, a vistoria da prefeitura para o alvará definitivo. Isso deve dar mais aceleração na questão do desenvolvimento econômico de Chapecó e, consequentemente, terminar de vez com a informalidade. Diego Antunes, de Chapecó, para o ND Notícias. Obrigada, ao vivo de Chapecó. Obrigada pelas informações. E de Chapecó, do oeste do estado, vamos voltar ao vivo aqui para a capital para falar sobre o orçamento para o ano que vem para o nosso estado, aqui para Santa Catarina. Hoje, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, se reuniu com a Comissão de Finanças e Tributação da LESC, Assembleia Legislativa. E sobre esse assunto, eu já converso ao vivo com você, Anne, aqui da capital. Posso dizer que os deputados estão preocupados com os valores previstos para o orçamento do ano que vem? Boa noite para você. Tivemos um probleminha no áudio, daqui a pouco eu volto a falar sobre o orçamento para o ano que vem. Bom, a seguir, os gastos bilionários em contratos para as obras de restauração da ponte Hercílio Luz. O ex-governador Raimundo Colombo, que foi citado na CPI da ponte Hercílio Luz, está indignado. Paulo Alceu já fala sobre esse assunto. Imagens ao vivo das pontes que ligam a ilha ao continente. Nesse momento, movimento tranquilo. A gente volta já no ND Notícias. Não sai daí. Estamos de volta com o ND Notícias e vamos direto retomar o contato com a Anne Beckhauser, que estava falando sobre o orçamento para o ano que vem para Santa Catarina. E a pergunta que eu tinha feito para você, Anne, é se os deputados estão preocupados com os valores, aliás, previstos, valores esses para o ano que vem. Volto com você, uma boa noite. Boa noite, Diane, seja bem-vinda. Boa noite a todos que acompanham o ND Notícias. Exatamente, a principal preocupação dos parlamentares está em que no valor em que o Estado pretende arrecadar para 2020 e o valor que deve ser fechado para o orçamento deste ano de 2019. A previsão orçamentária para este ano era fechar em 38 bilhões de reais, mas o governo estadual prevê para o ano que vem uma arrecadação bruta de 34 bilhões, ou seja, 4 bilhões a menos, o que causou estranheza aos parlamentares. O secretário da Fazenda explicou que a dificuldade maior está na arrecadação federal. Diz que 2020 ainda é uma incógnita, já que o PIB nacional segue estagnado e isso reflete diretamente na arrecadação aqui do Estado. A expectativa era apreciar esse projeto de lei que mexe com o orçamento do Estado já na próxima reunião ordinária. Mas, diante de tantas dúvidas referentes aos valores do orçamento deste ano e do orçamento previsto para o ano que vem, os deputados preferiram adiar para o dia 18, quando encerram as atividades parlamentares. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Anne, ao vivo pelas informações. E em Brasília, um grupo de deputados e senadores lançou hoje a Frente Parlamentar Mista de Defesa da Prisão em Segunda Instância. Eles querem dar mais agilidade à tramitação das propostas da Câmara e do Senado. Mais de 180 deputados e 40 senadores assinaram o documento de criação da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Prisão em Segunda Instância. O número ainda deve aumentar por causa das adesões de última hora. A criação da frente é uma resposta ao acordo costurado na semana passada entre os presidentes do Senado e da Câmara, que decidiram priorizar a proposta de emenda à Constituição aqui da Câmara. Para o grupo, uma manobra para arrastar o assunto até o ano que vem. A nossa pretensão com essa frente parlamentar é dar força política a esse apelo não só da sociedade como um todo,
mas como forma de justiça, né, e forma de andamento a decisão do STF. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem um projeto de lei sobre a prisão em segunda instância pronto para ser votado. Outra alternativa é aprovar o pedido de urgência e levar diretamente ao plenário da Câmara outro projeto, dessa vez de autoria do deputado catarinense Gilson Marques. É importante dizer que um projeto, uma PEC, ela não exclui a outra. Nós vamos tentar, e é esse o nosso objetivo com a frente, em todas as frentes, em paralelo. O primeiro que nós acertarmos, o primeiro que for pautado, nós vamos tentar aprimorar para resolver o problema. Não consigo entender toda essa guerra lá dentro do Congresso, entre Senado e Câmara, PEC, projeto de lei. Se eles se autodenominam representantes do povo, qual é a ansiedade popular? As ruas estão dizendo que querem prisão em segunda instância. Isso é visível. Todos nós estamos vendo e todos nós estamos colocando quase que diariamente nos telejornais. Agora eles estão discutindo como é que eles vão fazer. Vocês sabem por quê? Porque 1/3 desse Congresso está com a espada da justiça na cabeça. Se passar, 1/3 pode ir para a cadeia. Por isso que eles estão legislando em causa própria. Eudiane, toca você por aí, senão eu vou ficar muito brabo aqui. Olha a notícia agora, Paulo Alceu. As obras de alargamento na praia de Canasvieiras, no norte da ilha, pode não ser entregue no prazo. A informação completa você acompanha agora no nosso Giro de Notícias. A draga sofreu danos no casco durante os trabalhos e foi retirada de operação. A máquina foi levada para o Rio de Janeiro, onde vai passar por reparos. A previsão do município é de que ela volte a operar no início da próxima semana. A draga menor segue operando. Segundo a prefeitura, o incidente pode prorrogar o prazo de entrega da obra, previsto para o dia 22 de dezembro. Santa Catarina não atingiu a meta de vacinação contra o sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, 420 mil jovens adultos catarinenses ainda precisam tomar a vacina. Apesar do fim da campanha, a imunização segue disponível nos postos de vacinação em todo o estado. Itajaí, no litoral norte, registrou a menor taxa de casos de AIDS nos últimos 10 anos. O município caiu 51 posições no ranking das cidades com mais casos no país. A Gerência de Vigilância em Saúde acredita que essa queda é reflexo do intenso trabalho de prevenção e tratamento de pacientes realizado pela rede de saúde da cidade. Outro dado positivo é que nos últimos 2 anos não teve registros de caso de transmissão vertical da mãe para o bebê. A cidade é a única do estado a solicitar a certificação da eliminação da transmissão vertical da doença. Pois é, estamos falando no Dezembro Vermelho, o mês de conscientização e combate à AIDS. Santa Catarina está entre os 5 estados com maior taxa de detecção dessa doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, Santa Catarina está entre os 5 estados com maior taxa de detecção do HIV. Florianópolis é a capital brasileira com maior número de casos a cada 100 mil habitantes. Em Blumenau, os números também são altos. A cada 2 dias, uma pessoa é diagnosticada com HIV. Sim, em relação ao resto do Brasil, Santa Catarina se destaca na relação de pessoas infectadas por cada 100 mil habitantes. E Blumenau, dentro de Santa Catarina, também tem um certo destaque no nível de detecção de casos novos de HIV. Então, quanto mais precoce a gente conseguir descobrir a doença, mais fácil eu consigo tratar e menor a chance de eu transmitir a doença para outra pessoa. Falar em AIDS ainda é tabu para muita gente. Mas uma coisa é certa, não dá para deixar de cuidar da saúde por vergonha ou preconceito. Um teste simples e rápido pode fazer toda a diferença. Então, a importância de fazer esse teste, como tu viu, é rápido, fácil, indolor, pouquíssima dor, né? Não é nada assustador. Todo mundo tem que fazer o teste. Hoje, uma das formas de prevenção é fazer o teste. Se der alguma alteração, tratamento é tranquilo hoje em dia e a vida tem uma pessoa normal. Olha, a gente viu aqui na reportagem, mas eu quero reafirmar isso, eu quero repetir isso. É bom deixar bem claro que a AIDS ainda mata. E isso é fato. Se o diagnóstico for tardio, vocês viram aqui, ficou bem claro.
houve uma importante evolução no tratamento contra o vírus HIV. E naturalmente isso reduziu em parte a mortalidade. Mas as consequências das infecções provocadas pelo vírus, da imunodeficiência humana, são a causa ainda de muitas mortes. Isso é fato, gente, eu repito. Por isso, todo cuidado e precaução. E outro dado importante, não se deve ter receio em realizar exames. Fugir de um diagnóstico precoce não ajuda, só prejudica e acelera muito a morte. Muito bem, a seguir a gente volta a falar sobre a renegociação de dívidas, um mutirão para limpar o seu nome. O que você acha disso? E Balneário Camboriú já está no clima do Natal, imagens ao vivo. Daqui a pouco a gente vai direto até a cidade para saber como está a movimentação por lá. Os detalhes logo depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta. Obrigada pela sua audiência. Em Santa Catarina, há pelo menos 2 milhões de pessoas inadimplentes. E a proximidade, então, com o fim de ano, estimulou empresas e instituições bancárias a promoverem mutirões que você conhece, aqueles mutirões de negociação de dívidas. Quem traz as informações para a gente ao vivo é a Tatiana Corrêa. Boa noite, Tatiana, para você. Olá, Yudiane, uma boa noite a todos. Então, o objetivo dos mutirões é propiciar um ambiente favorável a estes milhões de catarinenses que desejam, iniciar o ano, colocar em dia pendências financeiras. Um levantamento do Serasa, por exemplo, mostrou que grande parte dos inadimplentes possuem dívidas em atraso de até R$ 500, o que facilita a negociação a partir do pagamento do 13º e também da liberação do fundo de garantia. Alguns dos maiores bancos do país, como o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander, estão oferecendo condições especiais. E o mesmo acontece em sedes do Procon e câmaras de dirigentes lojistas. Aqui na capital, o órgão começou hoje o primeiro Feirão Nacional SPC na sede da CDL. 7 empresas estão aguardando o consumidor com propostas bem vantajosas para quitar ou até mesmo refinanciar as dívidas. Essa iniciativa vai até o dia 7 de dezembro, no sábado. A nossa equipe conversou com o diretor de serviços da CDL Florianópolis. A ideia é realmente conciliar, fazer um bom acordo. As empresas estão dando desconto na multa e no juro. O consumidor com o 13º, com o 5º dia útil agora na próxima sexta-feira, vai estar com dinheiro em mão. A taxa de juro a nível Brasil tem caído bastante. Então, os contratos que foram realizados há 1, 2 anos atrás, a expectativa de juros era mais alta. E com essa queda, as empresas estão propícias a fazer uma taxa de diferenciado nesse momento. Então, olha só, o atendimento na sede da CDL, que fica aqui no centro da capital, vai das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. E algumas agências bancárias também estão atendendo em horário estendido para negociação essa semana até às 8 horas da noite. Voltamos ao estúdio do ND Notícias. Informação importante trazida aí pela Tatiana. Agora, aqui no ND Notícias, a gente vai falar sobre a CPI da Ponte Hercílio Luz. Mais de R$1 bilhão foram gastos em contratos durante as obras. 26 pessoas estão sendo indiciadas, segundo o relatório apresentado. Foram 8 meses de investigação, cerca de 40 pessoas ouvidas. O trabalho de apuração contou com a ajuda de técnicos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. O relatório final destacou a falta de planejamento e fiscalização nas obras de restauração deste importante cartão postal de Santa Catarina. Segundo o relatório, nos últimos 39 anos, o governo do estado gastou mais de R$1 bilhão em contratos para a reforma da Ponte Hercílio Luz. As investigações apontam ainda que ao menos 45 milhões tenham de ser devolvidos aos cofres públicos.
26 pessoas, entre administradores de empresas vencedoras de editais de licitação, funcionários públicos e políticos, são citados no documento como principais responsáveis da demora e do desperdício de dinheiro público. Nos cabe agora examinar o relatório do deputado Bruno e verificar quais os enquadramentos legais que ele está fazendo, né? O porquê o cidadão lá está sendo proposto a ele o indiciamento disso ou daquilo. Então, cabe aos deputados verificar sobre essa situação. O relatório também propõe a criação de 3 projetos de lei para evitar casos como o da Ponte Hercílio Luz. Um deles obriga a conclusão de desapropriações de área, quando previstas, antes do início de uma obra pública. O segundo obriga a empresa responsável pelo projeto de informar oficialmente paralisações nos trabalhos. E o terceiro sugere a criação de um plano de manutenção para cada obra pública entregue. O documento está sendo analisado pelos membros da CPI, que podem discordar ou propor alterações ao texto. Cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Um pouquinho mais de tempo é bom, para que não haja prejuízo para ninguém. Bom, Paulo, ainda falando sobre esse assunto da CPI da Ponte, o ex-governador Raimundo Colombo foi citado e não gostou nem um pouquinho disso. E o Diane, o homem estava bravo. Indignado. Pô, indignado. Uma fera. Caldo de galinha e... Como é que foi? Não faz mal para ninguém. Faz mal... eu acho que tem que ter paciência mesmo. Eu recebi hoje um telefonema do ex-governador Raimundo Colombo. Resumo. O telefonema... Eu vou resumir esse telefonema com uma palavra. Indignação. Foi o que o Diane acabou de falar. Ele vai processar o deputado Bruno Souza, que é o relator da CPI. Ele chamou o deputado de idiota e o relatório de idiota. Colombo estava possesso com o relatório da CPI da Ponte Hercílio Luz, onde é citado com cargas de suspeição por ter excluído a empresa, por não ter excluído a empresa inabilitada para realizar o serviço. Só isso já levanta algumas dúvidas em relação a esse relatório do deputado. Porque o ex-governador Colombo, e isso todo mundo sabe, não só excluiu essa empresa e deu uma série de problemas, como a tornou inabilitada para obras públicas. E essa ação permitiu depois localizar a empresa portuguesa Teixeira Duarte, junto com o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, contratá-la, possibilitando a conclusão dos trabalhos. Gente, até porque, só para clarear as coisas, a ponte foi fechada em 1982 e até 2010 só tinham concluído 17% da reforma. 17%. Todos esses anos, e dá-lhe recursos públicos, e dá-lhe dinheiro. De 2011 até 2018, período em que Colombo esteve no governo, as obras aceleraram. E este ano estão sendo entregues. Claro, gente, claro que há necessidade de ampliar e se aprofundar em investigações. Foi muito dinheiro, mas com responsabilidade, pois acusar sem embasamento acaba protegendo os verdadeiros culpados. O ND Notícias ouviu o ex-governador Raimundo Colombo. O que eles apontam ali, nós já fizemos. Nós tiramos a empresa fora, nós inabilitamos a empresa, né? Isso nunca tinha acontecido no governo do Estado. E trouxemos uma nova empresa habilitada para terminar a obra. Então não tem fundamento jurídico, não tem fundamento técnico, tem fundamento político. Não há nenhum documento, não há nada que comprove. Ele não fala em desvio de recursos, não fala nada dessa natureza, o relator. Então, incluir o nome da gente é uma atitude política que interessa, né, ao governo do Estado e ao deputado. Pelo 5º ano consecutivo, a Lagoa do Peri, em Florianópolis, recebeu a conhecida bandeira azul. Ela certifica o local como área de referência internacional em qualidade, segurança e também infraestrutura. A Lagoa do Peri, rodeada de lindas paisagens, é o destino de muitos moradores e visitantes.
São 42 quilômetros quadrados de natureza preservada, onde vivem centenas de espécies de plantas e animais. É uma das 20 unidades de conservação de Florianópolis. Dessas 20, 9 são administradas pela Fundação Municipal do Meio Ambiente. Esse trabalho de conservação rendeu mais uma vez o título de Bandeira Azul para a Lagoa do Peri. Isso nos deixa muito contentes, não só o certificado, mas também todo o trabalho que é desenvolvido aqui ganha Florianópolis, ganha a população, ganha o meio ambiente e uma qualidade de vida melhor para todos. Este é o 5º ano consecutivo que o local recebe essa certificação internacional. Mas para a Lagoa do Peri conquistar mais uma vez o título de Bandeira Azul, teve que atender a 34 rigorosos requisitos, sendo então um dos 14 lugares do Brasil reconhecido pela sua segurança, qualidade, balneabilidade e infraestrutura. É justamente para dar uma gestão para a praia de sustentabilidade e a mudança de comportamento do usuário, né? Para que a gente possa manter cada ano, que a praia tenha uma melhoria constante. A cerimônia de hasteamento da bandeira marca a garantia de certificação de dezembro deste ano até março de 2020. A auditoria realizada ela é muito exigente em vários detalhes, mas cada vez mais a gente amplia os investimentos, não limitando apenas aos critérios da bandeira azul, mas transformando a Lagoa do Peri numa referência ambiental de Florianópolis. Vamos agora à previsão do tempo. A quarta-feira vai começar com chuva acompanhada de raios nas regiões oeste e meio-oeste. Entre a tarde e a noite, com a chegada de uma frente fria, a chuva vai se estender para todas as regiões em forma de pancadas. Pontualmente pode ter aí uma chuva mais volumosa e tem condições de temporal com raios e possível queda de granizo. No litoral, vento nordeste com rajadas de até 60 km por hora. O mar agitado segue com ondas de até 2 metros. Cuidado então com o mar, portanto segue o alerta para as embarcações pequenas e médias. E as temperaturas vão ficar mais altas no centro-oeste e também no Vale do Itajaí. Temos aqui Joinville no norte, 22 e 28, Blumenau 13, máxima de 30 graus. E Balneário Camboriú, lá no litoral norte, quem não conhece já respira o clima de Natal. Quem visitar a cidade vai encontrar por lá o bom velhinho. Pelo menos é isso que foi dito para mim, Pamela. Uma boa noite para você. Será que dá para encontrar? Como é que está o clima por aí? A movimentação em Balneário Camboriú? Uma ótima noite para você. Boa noite, Eudiane. Seja muito bem-vinda ao Grupo ND. Olha, Eudiane, eu estou aqui na Praça Almirante Tamandaré, bem no centro de Balneário Camboriú, onde já começou a funcionar a Casa do Papai Noel. E como podemos ver, o velhinho já está a postos para receber as crianças, tirar fotos e também ouvir os pedidos. A Prefeitura preparou o projeto Brilhos de Natal e a abertura oficial vai ser no próximo dia 13. O evento conta com muitas novidades neste ano. Entre elas, o Papai Noel gigante, que solta bolhas de sabão, a árvore de Natal e a casa do Papai Noel, que é esta que estamos mostrando agora. Inclusive, ele está aí dando um tchauzinho para quem está assistindo o jornal. E quem passa por aqui vai se deparar também com a decoração natalina, que está dando um show de iluminação e também de originalidade, Eudiane. Atrações vão ficar disponíveis em vários pontos da cidade até o dia 23 de dezembro. Então, vale a pena conferir. Voltamos ao estúdio. Belíssima Balneário Camboriú. Nesse clima de Natal, vamos ficando com o ND Notícias de hoje? O primeiro foi, né, Eudiane? O primeiro foi, que venham muitos. E tá lindo, lindo. Balneário Camboriú é uma cidade muito bonita, muito agradável. Uma boa noite para vocês. Amanhã estaremos de volta e obrigado por nos acompanhar agora no ND Notícias. Beijo. Bom, fique agora com o Jornal da Record e em seguida com as emoções de Topíssima e na sequência o Rico e Lázaro. Acompanhe todo o nosso conteúdo no portal ND+, na internet e também no nosso aplicativo. Uma ótima noite para todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê amanhã. Olá, boa noite para você. Esta edição do Jornal da Record avança nas investigações